Túrin contra os bandidos, virou chefe dos bandidos, contra o anão, virou chefe do anão. Primeira Era, capítulo 24. Túrin, Anglakel. No reino élfico de Doriath, o reino suspenso dos Teleres sob as copas das árvores, o assunto agora era o retorno de Turambar e sua trupe anti-Morgoth. Então, Beleg, o BFF de Túrin, foi até a casa de Nelas, sua antiga babá/stalker, para lhe dar as boas novidades. E os dois elfos, que gostavam bastante de Túrin, ficaram felizes de receber a notícia de que Turambar estava combatendo orcs novamente. E eles ficaram ali conversando durante um bom tempo, e durante essa conversa, Nelas revelou para Beleg que ela estava seguindo Túrin no dia que Saeros morreu. E ela contou tudo o que realmente aconteceu. Contou que foi Saeros quem emboscou Túrin na estrada e o ameaçou de morte. Contou que Túrin apenas se defendeu e contou ainda que Saeros se jogou sozinho, Túrin não fez nada. E o homem ainda fez a oração apropriada pedindo a Mandos para cuidar da alma do elfo. Beleg ficou espantado, mas ele pegou a menina pelo braço e levou essas palavras aos ouvidos do rei Thingol, que ficou tipo... Ai, sua rachada horrorosa, por que você não me falou isso antes, porra? Eu bani o cara à toa, Mas Thingol se acalmou, se sentou no seu trono e ponderou bastante a situação, até que disse: Não é de meu feitio voltar atrás das minhas decisões belas e maravilhosas e sempre acertadas. Mas essa sonseira dessa garota trouxe só agora, é verdade, mas trouxe provas irrefutáveis de que Túrin, meu querido filho de criação, é inocente das acusações que o levaram ao seu banimento. Então eu, aqui proclamo Túrin, Turambar, filho de Húrin, desbanido do reino de Doriath, assinado por Elûthingol, rei dos Teleri. E Beleg ficou felizão com isso, mas tão feliz que ele pediu dispensa dos seus deveres ao rei para ele mesmo ir lá entregar a notícia a Túrin. E Thingol, apesar desse jeito dele, também ficou feliz porque ele gostava bastante de Túrin, afinal ele criou o garoto. E permitiu que Beleg fosse, e além disso, ele ainda deixou que Beleg escolhesse uma arma do seu arsenal pessoal para levar. Qualquer uma. E Beleg falou, claro, porra, as armas do rei são as melhores que existem. E os dois foram caminhando até o arsenal de Thingol. E chegando lá, Beleg começou a examinar arma por arma, e Thingol só ficava olhando. Ele ia, pegava no cabo de uma, na bainha de outra, esfregava os dedos na lâmina de uma, mas de repente... ele sentiu uma sensação estranha, alguma coisa puxando ele pro fundo da sala. E lá no fundo da sala, de onde vinha essa sensação, ele encontrou um baú. E aí Thingol ficou meio assim, meio... Mas não importa, qual arma estivesse dentro daquele baú, Beleg já havia escolhido. Ou seria ela que escolheu Beleg? Quando Beleg abriu a tampa do baú, ele se deparou com Anglakel, uma espada de lâmina negra, e seu nome em Sindarin significa ferro flamejante, pois ela foi forjada pelo ferreiro Eol a partir de um metal que caiu no céu envolto em chamas como uma bola de fogo. Eol foi um ferreiro do Sindar que lutou na primeira batalha de Beleriand, e após a batalha ele foi morar nas Montanhas da Névoa, ao norte. Aquele que, apesar de odiar os Noldor, salvou a vida e fez um filho em Aredel, a irmã merdeira do rei Turgon de Gondolin, que eventualmente acabou matando Aredel e foi sentenciado à morte pelo rei Turgon e morreu sendo atirado das muralhas de Gondolin, com o próprio filho Maeglin assistindo tudo. Enfim, era um cara com muito ódio no coração. Se você quer saber um pouco mais da história dele, clica no link aí para algum desses dois episódios. Capítulo 10, a primeira batalha, e capítulo 12, Maeglin. Enfim, mas o que você tem que saber é que Eol possuía muito ódio no seu coração e todo esse ódio foi passado para a espada na hora de sua forja. E a espada, de tanto ódio, possuía quase que uma mente própria e enganou Beleg no momento da sua escolha. Ela praticamente que o escolheu, não o contrário. Mas então, o elfo saiu em busca de seu amigo Túrin. E por vários dias ele procurou rastros, notícias, informações de viajantes que encontrava na estrada, até que ele se deparou com a fazendinha, onde o líder dos proscritos queria estuprar lá a filha do fazendeiro, e Túrin acabou se tornando o líder deles. E lá Beleg colheu depoimentos, juntou informações, acertou pistas, até que finalmente ele encontrou a montanha de Min. E aí ele foi se aproximando, sabendo que Túrin era líder daquela galera, e chegou cheio de sorrisos e braços abertos, falando: Githuilan, e boa tarde, nobres guerreiros dos Edain. Mas, apesar de ter uma causa nobre agora, os proscritos ainda eram, bem, um bando de proscritos. Então, os homens de Túrin atacaram o elfo e o tomaram como prisioneiro, amarrando Beleg em uma das árvores que estavam ali por perto. E Beleg tentou se explicar, falou que era amigo de Túrin desde criancinha, que tava vindo contar pra ele a história do desbanimento dele do reino de Doriath, que tava tudo certo, que eles eram amigos e blá blá blá.
Mas os homens não acreditaram no que o elfo dizia e o seu chefe não estava lá para confirmar essa história, porque ele estava ausente fazendo alguma sidequest por aí. Mas também não fizeram nada de muito mal com o Beleg, porque vai que o cara tava falando a verdade, né? Depois se se entender com o chefe ia ser foda. E Beleg ficou lá, amarrado naquela árvore junto com os proscritos por vários e vários dias até que Túrin retornasse. E quando ele voltou, obviamente ele ficou putaço com essa situação e mandou que desamarrasse seu amigo daquela árvore naquele instante. Pô, foi mal aí, chefe. Tinha como saber esse cara é seu amigo, não. A gente tá só protegendo os interesses do senhor aí, certo? Mas Túrin deixou isso meio que pra lá, porque ele ficou tão feliz de ver seu amigo de novo que não deu espaço pra ficar com raiva, não. E Túrin pediu perdão pelo tratamento que seus homens lhe deram e ofereceu a Beleg a verdadeira hospitalidade dos proscritos. Só que o elfo disse que não havia mais necessidade disso, pois ele veio trazer Túrin de volta pro reino élfico de Doriath, pois o homem não mais estava banido de lá. Venha, meu caro amigo, volte pra casa comigo. Porém, Túrin disse que não tinha interesse em voltar pra Doriath. Doriath não é mais minha casa, caro Beleg. Esta montanha agora é onde moro. Então Túrin agradeceu toda a hospitalidade dos Teleri e tudo que Thingol fez por ele, mas explicou que finalmente estava construindo uma vida ali, que finalmente ele se encaixava em algum lugar e tinha um propósito, e disse que ele se sentia mais em casa ali do que jamais se sentiu em Doriath. E Beleg ficou muito triste com essa resposta, mas apoiou a iniciativa de Túrin, que ele realmente estava fazendo diferença ali naquela região, o grupo dele realmente estava acabando com os orcs por ali. E graças ao grupo de Túrin, o trabalho do próprio Beleg tinha ficado bem mais fácil, porque muito menos orcs invadiam as fronteiras de Doriath. Então, o homem convenceu seu amigo elfo a ficar mais alguns dias entre os mortais. Beleg, conheça mais um pouco de meu povo. Você pode se surpreender, meu caro elfo. E por mais estranho que isso soe, Beleg, um elfo, de fato viveu grandes momentos junto de seu bom amigo e de um bando de proscritos que ele agora comandava. Mas essa história não é gloriosa como a dos elfos no passado, enfrentando grandes batalhas contra Morgoth, ou bela e singela como a história de Beren e Lúthien, que ilumina os nossos corações com a sua simplicidade. Hoje aqui nós estamos falando de Túrin Turambar, um conto muito mais sombrio, que foi escrito sob a supervisão do Senhor do Escuro. Mas bom, continuando. Os anões normalmente se davam bem com os elfos, não tinham treta nenhuma nem nada disso. Mas isso eram os anões comuns. Já os pequenos anões odiavam os elfos. E o único que só havia sobrado agora para guardar esse ódio era o anão Min, o último de seu povo. E Min morava na montanha junto com o grupo de Túrin e não confiava nem um pouco nos orelhas pontudas. E quando Túrin contou pro anão que ele tinha um amigo elfo e de que esse elfo ia passar um tempo ali na montanha com eles, Min começou a arrumar confusão. Ele insistiu veemente para que o elfo fosse embora, para que eles se livrassem daquele desgraçado e etc, 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 arrumando o maior problemão com todo mundo por causa disso. O anão começou a tornar a vida de Túrin um saco quando ele voltava para casa. Tipo uma esposa enjoada que não pode ver o cara parado dos dias de boa. Zé Nilton, já liga pro Jota que eu fico seu pai resolver esse negócio da pia, que eu fico levando minhas roupas aqui, velho, essas cuecas freadas. Fico o dia inteiro aqui. Só que acontece que Túrin jamais colocaria o melhor amigo dele pra fora desse jeito. E o tempo em que Beleg foi hóspede dos proscritos foi bem feliz, porém conturbado. Min tava sempre arrumando algum tipo de confusão e Túrin tinha cada vez menos paciência com ele. O anão e o homem foram se tornando cada vez mais distantes até o ponto em que Min perdeu completamente a confiança em Túrin e o inverso também. Eles se tornaram dois estranhos que dividiam o mesmo teto, e Min ficou muito insatisfeito com isso tudo. Então, em uma bela noite, enquanto colhia cogumelos, o anão foi surpreendido e capturado por orcs, que o levaram até Angband. E lá chegando, sem entender porquê, ele foi levado ao perante Morgoth. E o Senhor do Escuro começou a fazer promessas ao anão. Ele prometeu que assim que ele conquistasse Beleriand e todos os reinos élficos tivessem sido destruídos, Min poderia saqueá-los à vontade e se tornar o Senhor dos Escombros. Em troca, ele só queria saber a localização e os segredos da base e morada do tal de Turambar, o elmo de dragão, que vinha lhe causando tantos problemas. E Min ponderou essa proposta por um tempo, até que enfim falou. Eu não tenho amor aos elfos ou pelos homens, muito menos a Túrin Turambar. Eu não tenho uma cobiça tão grande, não preciso de todos os reinos élficos, eu preciso apenas de Nargothrond. Pois aqueles Noldor malditos e o seu líder, Finrod, usurparam meus parentes de sua casa, destruíram tudo e construíram seu reino por cima. Eu apenas quero justiça ou vingança. Eu apenas quero morar onde outrora minha família morou.
para dar-te o que pedes. A única coisa que peço em troca é Nargothrond. Que assim seja. E assim, Min revelou a localização da montanha e todos os seus túneis secretos. Morgoth sabia que o Elmo de Dragão era filho de Húrin, e ele não poderia vacilar. O Senhor do Escuro mandou ninguém menos que Glaurung, o Senhor dos Dragões, junto com um exército de orcs atrás de Túrin na montanha. E Glaurung e suas tropas chegaram de surpresa, e o dragão mandou que os orcs entrassem sorrateiramente pelos caminhos ensinados por Min, o anão traidor. E Túrin até havia notado a ausência do anão, mas ele assumiu que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, tamanho era a satisfação da criatura e achou normal. E por causa disso, ninguém desconfiava de nada. E naquela noite chuvosa, quando os orcs invadiram, todos foram pegos de surpresa. E silenciosamente os orcs foram matando os proscritos que dormiam um por um, evitando serem vistos pelos aqueles que estavam acordados. E quando os homens finalmente perceberam e soaram os alarmes, já era tarde demais. Eles estavam desarmados e o inimigo já estava dentro de sua fortaleza. No meio da confusão, Túrin reuniu os homens que conseguiu e os guiou para fora. E após se armarem, eles desceram as montanhas o mais rápido que puderam e chegaram nos campos lá embaixo. Isso porque os soldados de Túrin eram treinados para batalhas em campos abertos, florestas ou ravinas, nunca para corredores estreitos, pois eles nunca achavam os orcs em suas próprias cavernas. E enquanto os orcs desciam a montanha, o exército de Túrin se organizava lá embaixo para recebê-los. Mas então, Glaurung apareceu no topo da montanha. E os homens se assustaram ao olhar para cima e se deparar com um trovão que revelava uma silhueta gigantesca reptiliana imóvel no topo de sua casa. A bela coroa de brumas vermelhas que antes circundava a fortaleza na montanha, agora estavam em chamas. E as tropas de Angband transbordavam de dentro da montanha, descendo em sua direção. Milhares e milhares de orcs gritando com sede de sangue de homem. E se a situação já não tivesse ruim o suficiente, Glaurung abriu sua boca e soltou uma baforada venenosa e fétida nos campos abertos ao sopé da montanha. E todo o campo de batalha ficou coberto de uma terrível névoa. Alguns homens de Túrin começaram a sufocar enquanto outros ficavam completamente insanos, perdendo completamente o senso de tudo, atacando uns aos outros ou atacando o nada como se tivesse um inimigo ali. A questão é que de alguma forma ou de outra a baforada de Glaurung deixou todos eles completamente desorientados. Beleg foi um que desmaiou logo de começo com a baforada do dragão, o que na verdade fez com que ele sobrevivesse, pois foi confundido com um dos corpos. E os poucos que conseguiram resistir e ainda eram capazes de lutar não eram páreos para o grande contingente de orc que agora os havia alcançado. E o elmo de Túrin devia ter Poison Resist porque ele não foi afetado pela baforada do dragão, mas um homem sozinho não é capaz de derrotar um exército inteiro. E o resultado final foi um massacre. Todos os homens de Túrin pereceram naquela montanha, exceto pelo próprio Túrin, que foi capturado. Pois Morgoth ainda tinha Húrin como prisioneiro e pretendia assassinar o filho na frente do pai.